acho que todo mundo já teve um professor que ele sempre dizia que era para ouvir mais, observar mais, ver mais e falar menos. Por isso que a gente tem 2 olhos, 2 ouvidos e uma boca. Eu levei isso bem a sério. Inclusive passei muito tempo apenas vendo, observando, escutando e poucos momentos falando. Mas quando a gente olha para as novas gerações, o que vem acontecendo é um efeito contrário. A maioria dos outros, isso não era perceptível. Na verdade, na maioria das pessoas, elas não passam tanto tempo observando. É como se a observação, o ato de parar para observar, para escutar, para analisar e só depois tirar uma conclusão, é como se isso não fosse normal para a maioria das pessoas. Parece que elas estão muito preocupadas em já dar uma opinião. E a maioria dessa opinião ela é vaga, ela é superficial, ela é baseada em achismo. E isso é uma tendência que vem crescendo. A internet ela acaba dando espaço para todo mundo falar, para todo mundo dizer o que acha, o que pensa, a todo e qualquer momento. Quase como se fosse o cara do boteco, com aquela conversa filosófica, intelectual dele, tendo espaço agora só que pro mundo inteiro. Cara, ele fala que a Terra é plana, tá ligado? Não tem como ser mais fora da casinha que essa porra. A Terra, na verdade, não é plana, né? Ela é oca. Ela é oca. A gente mora dentro da é Terra. sério, é sério. Por que você acha que, por exemplo, você não pode entrar na Antártica? Ué, é porque eu nunca tentei, né? Não pode. O que eu vou fazer Ninguém lá? pode entrar lá. Por quê? Porque lá tem entrada da Terra oca. Entendi. Então, começa a ficar difícil às vezes, e aí vem o questionamento do que é correto e o que não é correto. Não no sentido de que o que é correto e o que não é correto na forma das coisas em si, moralmente, mas correto e o que não correto em termos de informação, né? Que informação está correta e que informação está errada. Porque vem uma replicação, um aumento de desinformação. E não é somente da desinformação, mas a notícia, a informação parcialmente correta. Bem como da gama gigantesca de intelectuais, os pseudo-intelectuais. Nada contra. Talvez eu esteja fazendo aqui um estereótipo, né, de um pseudo-intelectual, isso vai ficar a conclusão de cada um. Mas eu estou dizendo que pessoas que estão falando de temas em que elas não são especializadas nesses temas, em que elas não são dessas áreas, em que elas não trabalham com isso, e elas estão dando opiniões sobre isso, e elas estão transformando coisas que não são fatos, elas estão transformando isso como se fosse um fato. Parece que a própria noção do que é um fato está se perdendo. Parece que as pessoas não sabem mais distinguir o que é um fato do que não é um fato. E isso é meio louco, porque a quantia de canais conspiracionistas que vem surgindo é gigantesco. E esses canais conspiracionistas, eles vêm pegando quantias gigantescas de pessoas. E ninguém tá fazendo nada, ninguém tá falando nada, tá todo mundo hypando esses canais e cara, é canal falando sobre as coisas mais absurdas possíveis, tá? Então quando eu falo das coisas mais absurdas possíveis, eu não tô falando dessa coisa absurda por aí que a gente já viu, né? Como terra plana, conspiração da vacina, dinossauro na Amazônia, mamute vivo no Polo Norte. E coisas absurdas. Por isso que os mamutes aparecem aí direto, aparece mamute, que é o quê? Lá na Terra Oca, quando começa a... Como que aparece mamute? De onde tu tirou que aparece Que mamute? aparece mamute direto? Aparece, pô. Aonde? Eu não vi nenhum. Que isso, pô? Isso aí chega a ser fichinha. Coisas realmente absurdas.
civilização alienígena, pessoas de quarta dimensão, e algumas redes, né, alguns documentários contribuem para isso, né, principalmente de algumas redes de TV, como que o History, né, se tornou, infelizmente, e as pessoas elas consomem isso. Elas consomem, algumas acreditam, assim como acreditam que suas vidas são baseadas em movimentos de astros, nada contra, cada um suas crenças, mas a disseminação de canais conspiracionistas ela é uma porta para a disseminação de desinformação. É isso que eu estou tentando dizer. E não tem ninguém fazendo nada sobre isso. Inclusive, acho que eu não deveria nem falar o nome dele, mas enfim. Monark, por exemplo, ele começou a falar do STF, tacaram um processo gigantesco nele. Começaram a deletar os canais dele, começaram a apagar todas as contas que tinha deles no YouTube. E a alegação disso é que foi espalhado desinformação. O motivo disso foi que ele estava espalhando desinformação sobre o STF. Mas a quantia de outros canais no YouTube que estão fazendo a mesma coisa, até pior, só que eles não estão mexendo com o STF, é gigante. E ninguém fala nada. E aí as pessoas perguntam, mas por que eles fazem isso? É como já diz o grande Felca, porque tirar nada melhor no mundo do que tirar dinheiro de burro. Porque isso dá hype, dá visualização. Então as pessoas vão lá, é interessante, é chamativo, você quer acreditar nessas coisas. Mas não é. Não é real. Não é verdade. Mas é interessante, seria interessante se acontecesse, seria legal aquilo se realmente existisse, não é? Afinal, o cara do boteco, aquela conversa gostosa, tomando uma cervejinha, ele quer falar de coisas legais, de coisas do tipo, teorias, né? Se não sei o que, isso não é uma teoria. Já começa bem aqui assim, a maioria das pessoas não sabe o que é uma teoria. Inclusive, quando você usa teoria, a maioria das pessoas, quando elas falam, é uma teoria, o que provavelmente não é uma teoria. Existe uma teoria questionável. Primeira coisa, se é uma teoria e não tem comprovações daquilo ali, já não é uma teoria. Talvez seja uma teoria no sentido da palavra, mas não é uma teoria científica. Então, existe uma confusão gigantesca, eu já deixei até certas redes sociais, porque as pessoas, elas sempre sabem de tudo, né? Infelizmente, elas sempre sabem de tudo e no final elas não sabem. Vamos lá, então vamos começar pelas teorias, né? Tá lotado no YouTube de teorias, né? Teorias conspiracionistas, essas aí já não são teorias. Né? Se enquadrariam no máximo como uma hipótese. Não é teoria. Existe a teoria, o termo teoria no sentido da palavra comum. Mas, na verdade, isso aí não é uma teoria, é uma hipótese. Cientificamente não é uma teoria, é uma hipótese. Existe uma teoria científica. Uma teoria científica, ela é uma teoria. Ela é realmente uma teoria. Uma teoria de peso para se acreditar é uma teoria científica. Uma teoria no sentido da palavra, no sentido amplo da palavra, não é uma teoria. Ela é uma hipótese. Mas as pessoas estão chamando de teoria, mas não é uma teoria. Ela é uma hipótese. Mas por que estão chamando desse jeito? Porque o povão ele se acostumou a chamar dessa forma. Então, geralmente, pessoas que não sabem essa distinção, essa diferenciação, ele chama dessa forma, tá? Mas no sentido, é uma teoria. Mas a primeira coisa, cientificamente, não é uma teoria. Algo que já foi difundido por muitas vezes ao longo do tempo, inclusive eu, quando era criança, minha professora me ensinou isso de uma forma tão errada
que isso me afetou por grande parte do meu desenvolvimento ao longo do tempo, desenvolvimento do meu pensamento.